Oi, oi, oi! Quanto tempo eu não gravo neste canal? Os últimos vídeos que eu tenho gravado são todos relacionados à psicologia, porque é o que que mais movimenta a minha mente nos últimos anos, nos últimos 5 anos. Agora mais ainda, né? Porque é o último ano do curso, então eu tenho que colocar em prática os ensinamentos teóricos nas diferentes áreas da psicologia, porque a psicologia tem organizacional, que trabalha com recursos humanos, tem hospitalar, o psicólogo atua nesses lugares, tem escolar, o psicólogo pode atuar também na escola, e tem a clínica, né? Eu nunca imaginei que eu fosse desejar trabalhar na clínica, mas agora, como a gente está colocando em prática, então eu também já atendo pacientes. Agora eu sei como eu me relaciono com a abordagem que eu escolhi, com o teórico que eu acredito ter escolhido, na presença do meu paciente. É muito legal, gente. Ali que eu me conheço, né? Porque uma coisa é teoria, e eu ver Freud ali e falar das teorias dele, do divã, eu nunca me via nesse lugar de ficar ouvindo, porque eu sou muito ativa. Por isso que eu achava que eu ia optar, escolher por psicologia hospitalar, que é mais dinâmica. Eu não me via ali nessa escuta. Não é passiva, gente, porque enquanto o paciente fala, você vai elaborando muitas das teorias ali, sabe? Vai. No começo dava até dor de cabeça, sabe? Hoje nem tanto. Mas hoje eu já percebo a minha forma de lidar com esse lugar de escuta, e de fato eu não tenho essa escuta muito passiva, porque nem todo mundo consegue ir para esse lugar de livre associação, como o Freud fala. Para chegar nesse lugar de livre associação, o paciente tem que estar num lugar seguro, né? Você consegue se abrir com qualquer pessoa? Não consegue. Então não adianta a pessoa chegar ali e simplesmente falar. A pessoa não consegue. Mesmo porque, de forma geral, ela vai falar aquilo que você quer ouvir, só para dizer que ela tá bem, enfim. Tem toda uma. A gente precisa ficar atento a tudo. Mas nesse lugar eu acabei escolhendo um teórico. Não vou bater o martelo assim, porque a gente acaba permeando por diferentes teóricos, né? Afinal de contas, cada paciente exige uma condução diferente. Então, respeitar esse lugar também é muita maturidade. Que eu achei que eu não tivesse, mas eu tenho, porque eu amo psicologia. Então, não tem como dizer que parece que eu não tô começando do zero, sabe? No atendimento. É muito amor por aquilo ali, é como se eu já fizesse isso antes. E como tudo que eu fiz até agora, em outras áreas, me moldaram como a profissional que eu tô me tornando, sabe? Enfim, fiz essa introdução para dizer que o porquê desse meu sumiço, né? Por que eu tenho estado tão distante. E eu tenho trabalho, né? Eu trabalho 8 horas por dia, eu tenho academia, eu tenho trabalhos e mais trabalhos e seminários e estágio para fazer. Como eu falei, eu dei não sei se eu falei, eu acho que eu falei. Eu apliquei um treinamento para o pessoal, para os funcionários de um hotel. E por isso que eu trouxe o conteúdo aqui. Foi um conteúdo muito bacana, eu elaborei com muito carinho, ficou muito bom o conteúdo. E aí eu falei, não, vou gravar um vídeo sobre isso. Veio aqui na minha mente quando eu estava falando de como tudo que eu fiz, os vídeos que eu tenho gravado desde alguns anos atrás, todos foram muito relevantes para eu ter segurança no que eu tô fazendo agora. Por exemplo, eu tava ali dando treinamento para mais de 50 pessoas, gente. Inclusive, minha professora tava lá no dia, não sei que essa abençoada foi lá. Mas, enfim, tava o diretor-geral, tava a gerente do Recursos Humanos. E, apesar de tudo, eu me senti muito confortável, muito segura. E isso veio desse processo que eu já tenho passado há algum tempo de gravar vídeos, de estudar, de elaborar o conteúdo. Então, nada é desperdiçado, nada faça isso que eu falei isso pra uma amiga esses dias. Ela perguntou por que eu não estava mais gravando. E aí eu falei pra ela nessa minha rotina e eu disse: não faça para ter um objetivo específico, né? Se coloque à disposição. E com o tempo você vai percebendo que essa competência ela vai ser usada onde quer que você vá. E isso foi maravilhoso, poder estar ali tranquila, segura, já sabendo como elaborar uma linha de raciocínio, porque apresentar um conteúdo exige você entender de quem está recebendo essa informação. Então, enfim, gente, tô bem feliz,
logo, logo eu abro a agenda para atendimentos, mas vai demorar um pouquinho ainda, porque eu tenho que tirar meu CRP. E por enquanto eu atendo com a supervisão, né? Mas logo, logo eu abro a agenda para atender. Vamos ver o que vai ser. Mas eu acho que vai ser clínica mesmo. Gostei, me apaixonei. Tema de hoje, vamos falar de ansiedade? É o mal do século? É o momento? Ansiedade. Por que a gente tem tanta ansiedade? Depois do TDAH, né? Todo mundo fala de muita ansiedade. A ansiedade, gente, como eu estava falando, né? Lá pro pessoal do hotel. O nosso corpo todo, ele foi desenhado para que a gente sobreviva, né? Então, assim como o nosso cérebro ele é dividido em partes diferentes para atender uma demanda, nós temos várias partes, né, do cérebro, várias divisões, mas eu vou falar de duas. Nós temos o cérebro aqui atrás, que ele é responsável pela parte primitiva, tá? Então, você pode perceber que o teu coração bate, mesmo você não entendendo como funciona o mecanismo de cardíaco, né? Você tem a respiração e desde que você nasce, você já você emana essa necessidade de respiração e você busca respirar, mesmo sem nunca ter sido dito para você que você precisava respirar. Porque as suas células têm memórias, né? E essas memórias é que fazem com que ela repita padrões, e esses padrões é que te mantêm vivo, né? Então, essa é uma parte do nosso cérebro. Outra parte do nosso cérebro é o lóbulo pré-frontal. Eu gaguejei porque eu ia falar lóbulo ou lobo? Eu acho que é o lobo pré-frontal. Ele demora mais para desenvolver, é um cérebro mais moderno, contemporâneo, tá? E ele está mais relacionado às relações, à comunicação, à capacidade de empatia. Ele é mais racional, ele é mais ligado à intelectualidade, mas nem tanto, mas é mais relacionado, é mais evoluído, tá? É um cérebro mais evoluído e está relacionado a essas competências. Quando você vê uma pessoa tomando uma atitude, por exemplo, de racismo, de preconceito, é uma pessoa que está sendo levada por um cérebro primitivo. Então me diga como você atua no mundo e eu te digo como você domina o teu cérebro, né? E como o teu cérebro te domina. Falando da ansiedade, então, por que a ansiedade está relacionada a esse funcionamento do cérebro? Porque o cérebro primitivo, como ele tem a finalidade de te manter vivo, a única finalidade dele é essa. Ele não quer saber de empatia, ele não quer saber de comunicação, ele não quer saber de se relacionar, ele quer saber de te manter vivo. Então, quando você entra num estado, num evento em que você acredita estar passando por um momento de medo, porque a ansiedade ela está relacionada ao medo. A ansiedade é o medo falando para você vai morrer. Você se depara com um evento, eu lá no evento, por exemplo, com 50 pessoas, todo mundo me olhando, a minha professora lá. A única mensagem que eu mandei pro meu cérebro é: eu estou em perigo, eu estou diante de um evento perigoso. O que o meu cérebro primitivo pensa? Ela está de frente de um leão. Ela está de frente para um predador. Aí o que ele faz? Ele lança mecanismos e ferramentas para eu lidar com esse elemento que ele acredita que eu precise lutar ou fugir. É aquele mecanismo de luta ou fuga, que é absolutamente primitivo. Porque ele fala, ela vai morrer, não podemos deixá-la morrer. E aí começa essa sensação de sudorese, o batimento cardíaco, né? A pessoa fica em estado de ansiedade generalizada porque ela acha que ela vai morrer em última instância. Mas se você avisar o teu cérebro, faz sentido, cérebro, nós não vamos morrer. Eu estou nervosa aqui diante desse público, minha professora vai me avaliar, minhas colegas vão aqui torcer por mim, ou não, e eu tô aqui, o que eu faço? Eu continuo, eu vou passar por esse processo viva, tá tudo bem. O meu coração continua batendo, eu continuo suando, mas eu estou ali segurando essa capacidade de manter a minha consciência, porque eu preciso do meu cérebro, outras áreas do meu cérebro dizendo, cadê a informação que eu precisava? Eu preciso lembrar de teorias que me foi ensinada há muito tempo atrás, que eu li, eu preciso acessar novamente, então eu preciso manter o meu corpo em estado de minimamente presença e também o meu cérebro criativo ali. Meu cérebro criativo, porque as pessoas interrompem a gente no meio da palestra e a gente adora isso, né? As pessoas participam, ainda mais quando a gente fala de psicologia de comportamento humano, as pessoas querem
falar de si, né? Eu tenho uma filha. E isso é muito bom, isso gera interação. Então eu preciso ter essas informações disponíveis para mim. Se eu travar, se der o branco, não rola. E como é que a gente faz para chegar nesse lugar de equilíbrio, de conseguir controlar a ansiedade? É treino, é se colocar nesse lugar. Quanto mais você treina essa capacidade tua de controlar o teu cérebro primitivo, mais você vai ter ferramentas para conseguir, em estado de alerta, em estado de medo profundo, em estado de estresse generalizado, você mantém firme, né? Essa é a presença de um adulto dentro da casa. Eu falo isso para os meus pacientes. Meus pacientes, quando a gente entra num movimento de explosão, de, como diz a música da Adriana Calcanhoto, é, eu perco o chão, eu não acho as palavras, não é essa? Não, ela fala do riscar a chave do, eu vou riscar a tua casa. Exatamente, esqueci a música, mas ela fala sobre, eu vou riscar os seus livros. Ali é uma criança agindo, né? Esse comportamento impulsivo. A gente tem, todo mundo tem essa criança interna e essa criança sempre vai existir. Mas numa casa em que existe um adulto, a criança, ela tem regras. A criança, ela sabe que ela quer pintar a parede da casa. Em algum momento ela pode, em algum lugar ela pode fazer isso, no lugar adequado, no momento adequado. Agora, aquele adulto que não consegue lidar com essa criança interna nunca, é muito impulsiva, é muito explosiva, é muito temperamental, né? As pessoas coléricas. Eu sou colérica, eu sou colérica. A minha criança, ela é criativíssima. Eu tenho um adulto bom, eu tenho um adulto firme, mas vez ou outra ela ganha. Então eu preciso o tempo todo estar em estado de alerta para dizer, aqui tem um adulto, aqui tem regras, né? Nesse momento não dá para dar chilique. Então, quanto mais a gente vai fazendo essa prática, essa técnica de se colocar como uma pessoa dona da situação, é um adulto ali. Isso te coloca isso que é a maturidade. Essa que é o lugar que a gente quer chegar na análise aí, que é o lugar da figura de autoridade. Porque até então, os seus pais eram a sua figura de autoridade, até então o seu chefe talvez seja a tua figura de autoridade, até então isso pode acontecer, porque a gente continua guardando a figura de autoridade externa, né? Esse processo a gente chama de... Esqueci. Jung chama de individuação, mas para Freud, na verdade, ele não fala dessa forma, mas a gente vai para a terapia para se tornar a figura de autoridade na nossa vida. E quando você se torna a figura de autoridade na sua vida, você comanda. Você comanda até teu cérebro, entende? Fala, não. É claro que funções físicas vão continuar acontecendo, o batimento cardíaco, mas você vai atuar apesar do medo. Essa é um privilégio, né? Eu anotei aqui que é você no comando, é você no controle. E ainda que exista algum comportamento seu que você acredite ou aconteça inadequado, por exemplo, eu sou uma pessoa impulsiva, como eu falei, eventualmente eu faço umas coisas que eu falei, ai meu Deus, eu passei do ponto. É bancar esse lugar de pedir desculpa, ou de voltar atrás, ou de refazer o processo. É não cair diante do erro, porque não há garantias de nada que você faz na vida. Sabe aquela pessoa que tem medo de tentar alguma coisa? Eu não saio dessa relação porque eu tenho medo de tentar. É muito provável que essa pessoa ainda não se tornou a figura de autoridade da vida dela, porque tá todo mundo sujeito a erros, a todo mundo sujeito a não conseguir aquilo que queria. E aí é voltar ao ponto inicial e começar de novo, entende? Tem uma música, eu vou pensando nas músicas, e o meu lado criativo, ele abre na hora dos vídeos, na hora que eu tô falando, e daí vem vários assuntos. Tem a música da Maria Bethânia, que ela fala, brincar de viver. Agora é brincar de viver. É brincar de viver. É saber que os seus planos, muitas vezes não vão dar certo. Volta atrás, faz de novo, né? Eu, por exemplo, me formei em comunicação,
foi muito feliz na área e me ajudou em muitas coisas, mas eu penso que eu busco outras coisas. Então vamos brincar, vamos começar a fazer tudo de novo? 5 anos de psicologia? A pessoa tem que estar muito apaixonada, mas eu tenho essa paixão. Por isso que eu digo que dentro da clínica, para mim, seria muito difícil ficar num lugar muito passivo, porque eu gosto muito dessa interação e desse lugar, e como eu falei, eu escolho uma abordagem que faz todo sentido para mim, que é a psicanálise, e escolho um teórico que faz todo sentido para mim, que é o Winnicott, que ele fala do acolhimento, é apresentar um ambiente seguro para essa pessoa se expressar, e a partir daí ela cria essa capacidade de se tornar o senhor da sua própria história, né, dono de si, dentro da sua cabeça. Freud fala que o eu não é senhor de si dentro da sua própria casa, e é verdade. É o inconsciente que domina a sua vida, e você chama isso de destino, né? Quanto mais você vai se tornando consciente desse inconsciente, mais poder você tem sobre você mesmo. E poder sobre você mesmo se refere poder no que você quiser fazer. Você consegue falar em público, se for o caso, mudar o rumo da sua história, se você quiser, mudar de relacionamento, sair, tentar novas coisas. Por quê? Porque quem manda na tua vida tá com você, que é você mesmo, aquela figura adulta, tá? Então, falando da questão da ansiedade, que é o meu tema, tem algumas técnicas, né, de ansiedade, que é, por exemplo, você entra num lugar de o teu corpo te dominou, tá? Quando você entra no estado de ansiedade, você tava com tanto medo de morrer, né? Esse evento vai me matar. O teu cérebro não entende o que você tá passando. Assim como o nosso cérebro não entende que a gente tá assistindo um filme, por isso que a gente chora, ri, porque a gente não entende que a gente entra no estado emocional, o que é muito bom. Mas esqueci minha linha de raciocínio aqui. O cérebro exatamente. O cérebro, ele não entende que você está passando por um processo que você vai dar conta, então o físico vai reagir e é você que controla. Será que era isso que eu ia falar? Enfim, gente, deixar eu falar aqui o dia inteiro. Técnicas, então, agora eu lembrei. Técnicas que vão ser possíveis para você sair desse físico e voltar para tua mente. Você tá tão no físico porque teu coração tá batendo, tua sudorese, né, tá a 1000, que você não consegue mais pensar de forma racional, de forma controlada. Então é tirar você desse looping de desespero. Às vezes a pessoa não consegue nem dormir de tanta ansiedade. Uma pedra de gelo, por exemplo, é você trazer por aqui agora uma pedra de gelo, aí coloca aqui no corpo e daí você vai ficar focado aqui nessa região. E com isso você acaba despertando, né? E conseguindo sair daquele looping que estava na tua cabeça. Você vai pro físico aqui, que você tá controlando, entende? E não fica mais aqui com o desespero de eu vou morrer, ansiedade. Às vezes se torna tão generalizado que a pessoa acha que vai ter um ataque cardíaco, e aí ela não consegue pensar em outra coisa que não é eu vou morrer, eu tô com um ataque cardíaco, traz pro pensamento. Então pega uma pedra de gelo, se não tem pedra de gelo, pega um vidro de água mesmo. Isso aqui funciona muito, isso aqui, ó, põe a água assim, ó, faz um movimento, já fica essa região aqui, que chama pro aqui e agora, que é o mindfulness, né? Quem faz isso muito é a terapia cognitiva comportamental. Então são técnicas, essa é só uma das técnicas, é chamar pro aqui e agora. Tem gente que usa a técnica de uma borrachinha assim, estoura, né? Estoura, né? Usa fica com uma pulseira assim de elástico, aquele elástico de dinheiro, e solta assim. Essa dor também, tem gente que faz até para compras, quem tem impulso de comprar, tem gente que faz essa técnica. Então é alguma sensação física dos 5 sentidos que te chame para aqui agora. Ou também me fale 5 coisas que você está vendo no teu ambiente. Ó, eu vendo um espelho ali, o meu secador de cabelo tá ali, tem uma luz ali. Com isso você volta pro aqui e agora, você sai desse looping que você tá na tua mente. Nomeia para mim 5 itens aqui, daí a visão, a sensação, então, o gelo. Me fala uma coisa que você esteja cheirando aqui, né? Tem pipoca, tem gente fazendo pipoca. Os sentidos te chamam muito para aqui agora. Você não tem como descrever uma sensação se você não estiver no aqui agora. E a solução sempre está no aqui agora. Então sai desse looping da sua cabeça, do passado, do futuro, e vem para aqui agora. Aqui agora é a solução para tudo, já diria Eckhart Tolle. Tá bom, gente? Então gravei esse vídeo só para matar a saudade, para dizer que eu vou postar mais vídeos agora, mas recorrentes,
toda vez que eu tiver um assunto. Eu gravei alguns livros, né? Algumas resenhas de livros. Adoro livros também. Mas agora, como eu tô mais na prática, eu vou trazendo prática também, tá bom? Eu acho que é isso. Você no comando. Nós, quando nos tornamos a figura de autoridade dentro da nossa cabeça, gente, esse é o lugar que a gente quer estar. Primeiro que você começa a impor limites, você é capaz de de decepcionar as pessoas. Porque às vezes a gente não impõe limites porque a gente não quer decepcionar ninguém. E nesse lugar você se sente confortável em dizer não, em dizer sim também. Às vezes você precisa dizer sim para uma mudança e você não tem medo. Por quê? Porque a figura de autoridade da tua vida já está em você. Tá bom? Deixa eu parar aqui que esse vídeo já tá grande. Muito bom estar de volta, espero que eu esteja de volta, mas aos pouquinhos eu vou gravando sim algumas coisinhas, tá bom? Beijos, tchau!